Você sabe a diferença entre misturas comuns, eutéticas e azeotrópicas? Vamos aprender! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de misturas em nossa aula 2 sobre mistura eutética e mistura azeotrópica. Na aula passada nós vimos o conceito de substância pura, que é formada por somente um tipo de molécula, como se nós tivéssemos em um copo d'água somente moléculas de água, H2O. As substâncias puras, elas possuem propriedades físicas como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e propriedades químicas constantes, invariáveis. Aqui nós temos um gráfico mostrando propriedades físicas constantes. Aqui o ponto de fusão e ponto de ebulição para a água. Esse gráfico nós temos no eixo Y, o eixo da temperatura. Perceba que passa por 0, 100 graus Celsius, enquanto que no eixo X nós temos o tempo decorrido. Na verdade, nós estamos fazendo o aquecimento de uma amostra de gelo. Perceba que no início, no tempo zero, nós temos uma temperatura para a água menor que 0 graus Celsius. Então, nós temos gelo. Com o passar do tempo e o aquecimento, o gelo vai aumentando a sua temperatura até chegar a 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão da água, aonde o gelo vai gradativamente passando para o estado físico líquido, a água líquida. Após isso, nós continuando o aquecimento, nós vamos ter a elevação da temperatura até atingirmos o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, aonde a água líquida vai gradativamente passando a vapor. O que eu quero chamar a atenção aqui nesse gráfico é que tanto a fusão quanto a ebulição ocorrem a temperaturas constantes. Misturas agora, elas são formadas por 2 ou mais tipos de moléculas e não possuem propriedades físicas e químicas constantes, porque depende da quantidade de cada molécula que está formando a mistura. Aqui nós temos um exemplo, esse mesmo gráfico de temperatura por tempo, mas de uma mistura. Aqui nós vemos o aquecimento da mistura, que no início é sólida. Ela, quando passa pela fusão, não é uma temperatura única, mas é uma variação de temperatura para ocorrer a fusão. A mesma coisa ocorre para a ebulição, onde eu tenho líquido e vapor, não é uma temperatura única. Ou seja, para misturas, fusão e ebulição não ocorrem a temperaturas constantes. Mistura agora eutética, tópico de nossa aula. É uma mistura que se comporta como uma substância pura no processo de fusão. Veja aqui então que o sólido, quando vai passar para líquido, é uma mistura, mas nós temos durante o processo de fusão uma única temperatura. E depois, quando tem a ebulição, aí a temperatura já não é mais constante. Ou seja, somente durante a fusão que ocorre a temperatura constante. Como exemplos de misturas eutéticas, nós temos ligas metálicas. O bronze, por exemplo, é uma mistura de cobre com estanho, que é impossível separar por fusão, pois o ponto de fusão da mistura ele é constante. Aqui temos um sino de bronze como exemplo. Misturas azeotrópicas. São misturas que se comportam como substâncias puras no processo de ebulição. Vamos aqui ver o exemplo do gráfico. Quando nós passamos de sólido para líquido, percebemos que temos um intervalo de fusão. Aqui temos uma faixa de temperaturas em que ocorre a fusão. Porém, quando passamos de líquido para gasoso, vemos que temos uma única temperatura de ebulição, é um platô no gráfico. Ou seja, a mistura azeotrópica ela é uma mistura que possui o ponto de ebulição constante. Ou seja, a ebulição ocorre a temperatura constante. Como exemplo, nós temos álcool etílico e água, cuja a ebulição ocorre a 78,5 graus Celsius. Outras misturas também, como acetona e metanol, álcool etílico e clorofórmio, ressaltando que sempre a ebulição vai ocorrer a temperatura constante. Vamos agora treinar um pouco de exercícios, pessoal? Número 1. Considerando a curva de aquecimento de um álcool vendido em supermercado,
mostrado abaixo, é correto afirmar que... Tempo para vocês! Vamos à resposta! Aqui nós temos um gráfico onde, do estágio de sólido para líquido, vemos uma faixa de temperaturas que ocorre a fusão. E de líquido para vapor, temos uma única temperatura. Logo, é o gráfico da mistura azeotrópica. Vamos agora às opções. Letra A. O álcool da amostra é uma substância composta pura. Não é uma substância pura. Vimos aqui que temos uma mistura azeotrópica. Letra B. O vapor formado no final do aquecimento contém apenas etanol. Como é uma mistura azeotrópica, temos dois componentes, os dois entram em ebulição à mesma temperatura. Logo, vamos ter vapores de duas substâncias e não somente uma. Letra C. A temperatura de ebulição mostra que esse álcool é uma mistura azeotrópica. É a resposta correta, a letra C. E a letra D agora. A temperatura de fusão variável mostra que o álcool vendido em supermercado é uma mistura eutética. Mistura eutética tem a temperatura de fusão constante e não variável. Logo, realmente, a letra C é a resposta correta. Número 2. Com relação ao gráfico abaixo, qual das alternativas a seguir pode ser considerada correta? Tempo para vocês! Vamos à resposta. Analisando essas opções, nós podemos ter duas respostas corretas. Pode ser tanto a letra B, se a gente considerar esses patamares como sólido e líquido, a gente pode ver que o ponto de fusão seria constante. Logo, nós teríamos uma mistura eutética, letra B. Ou se nós considerarmos esses patamares como líquido e gás, nós então teríamos o ponto de ebulição constante. Logo, seria uma mistura azeotrópica, que seria a letra D. E aí, pessoal, ficou aí alguma dúvida? Comentem para nós, adoramos! E lembre-se de curtir nossa fanpage do Facebook, o nosso Instagram e se inscrever em nosso canal do YouTube. Um grande abraço a todos, pessoal! Vamos às aulas!